Oi, esse é o Conexão. Começamos o nosso período de comemorações pelo Dia do Professor. A partir de hoje, a professora e o professor que nos assistem vão ter todas as atenções do Conexão voltadas para eles. Vamos falar sobre a saúde dos educadores, daremos dicas culturais e também profissionais e vamos encher de ferramentas para que o exercício da profissão seja ainda mais agradável e eficiente. E a gente começa hoje falando sobre ambiente escolar. O período escolar é um momento de constante evolução para crianças e adolescentes e esse ambiente pode ajudar ou atrapalhar o processo. E sobre esse assunto a gente conversa com Cristina Mascaro, que é professora adjunta e pesquisadora da Faculdade de Educação da UERJ, com a Cláudia Sozinho, que é diretora adjunta do Colégio Estadual Chico Anísio, e com o Jefferson Correia Dantas, que é professor do Colégio Pedro II. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente hoje para conversar sobre esse assunto e conforme eu falei, que bom. Conforme eu falei no início, a gente quer que vocês compartilhem experiências com as professoras e com os professores que nos assistem, para que sejam presentes aí, né? Para que vocês tenham mais ferramentas, vocês se cuidem mais. A gente vai falar um pouco sobre cuidado, é importante. E aí, professora Cláudia, eu queria começar perguntando, quais são os elementos que compõem o ambiente escolar? O foco da gente é o aluno. O aprendizado dele, o bem-estar, mas o professor também é fundamental. Então, esse ambiente ele tem que ser satisfatório para os dois. Estar num ambiente em que você consiga planejar sua aula, em que você consiga colaborar com o seu par, com o seu colega, com a gestão, isso tudo é importante. Então, a infraestrutura, eu quando falo em infraestrutura, eu penso não só a infraestrutura física, material, mas a pedagógica também é fundamental. Você tem um espaço com computadores, para o professor, com uma boa internet, para o professor planejar as aulas, trabalhar com seus alunos, por exemplo, um dos exemplos que eu posso te dar que é interessante. Ele permanecer na escola, né? Os 12, no caso do Estado, alguns colegas trabalham 12 tempos de aula, outros 20. Que ele consiga compor esse horário no mesmo espaço também é fundamental. Sem precisar ir em muitas escolas, né? Isso cria um compromisso muito forte com ele e com a escola, né? E deve também tornar a vida do professor e da professora um pouco mais agradável, porque ficar nesse trânsito deve ser uma loucura, né? Sem dúvida. Professor Jefferson, assim, quando a gente fala sobre estrutura física, o que você considera ser adequado? A professora já trouxe a questão do computador, da internet, que a gente precisa mesmo, todo mundo precisa, mas na sua opinião, quando você pensa em estrutura física dentro de uma escola, o que você acha que não pode faltar? Mínimo, né? A sala de aula adequada, com as suas carteiras, né? O quadro, obviamente, né? Os ambientes em que os alunos circulam, corredores, banheiros, obviamente, bem cuidados, né? Que ele possa se sentir bem naquele ambiente, obviamente, e todos os espaços que comungam, né, entre professor, aluno, direção e funcionário, né? Ela falou de professores e alunos, né? E eu acho que os funcionários, tá, sejam os administrativos, os funcionários que acompanham os alunos pelos corredores, que ficam ali auxiliando, se eles estão em sala, se não estão, e nos acompanham também vendo material conosco. Eu acho que eles estarem ali ambientados, sabendo o que estão fazendo e sendo bem cuidados e tratados pela gente, eu acho que isso faz com que o ambiente fique bem agradável e, obviamente, que todos se sintam à vontade ali para o trabalho, para o estudo, né? Aí, voltando a falar sobre a questão da estrutura física, e aí eu queria muito ouvir da sua opinião, já que você tem uma pesquisa voltada para a questão das pessoas com deficiência. Essa parte da estrutura física deve ser um desafio e tem um peso muito maior para quem tem algum tipo de deficiência, né? Com certeza, né? Se a gente for falar nesse aqui, qual é um ambiente agradável? Né? Um ambiente, como a Cláudia falou, como me falou, é um ambiente de pertencimento. Então, esse ambiente, o aluno e o professor têm que chegar no espaço e ele tem que se sentir parte daquilo. Então, se eu chego e eu não tenho, né, a acessibilidade física nem para estar na sala de aula junto com meus colegas, que a minha entrada, né, e a minha saída para a escola seja sempre um transtorno, isso vai se influenciar negativamente toda a parte pedagógica, né? A grande questão é essa escola, nesse ambiente escolar, ele precisa ser um ambiente para todos realmente, né? Porque pensar a escola acessível para um usuário de cadeira de rodas, né, é pensar a escola acessível para todo mundo, porque até nós, enquanto professores, podemos passar por situações de estar usando uma cadeira de roda, alguém da direção,
E como um todo, né, um ambiente acessível é um ambiente para todo mundo, né? Então não é só pensar, eu vou ter um aluno usuário de cadeira de roda, eu tenho que eliminar barreiras. Não, essa escola ela tem que ser pensada, né, dentro da sua coluna vertebral, que é o projeto político-pedagógico, ela tem que ser pensada num espaço para todo mundo, né? Então todas as salas tem que ter acesso para todas as pessoas, independente do modo como ela se locomove ou das características físicas dela, né? Então, o pedagógico só vai funcionar se tudo tiver correlacionado, né? O aluno chegar, saber que ele tem um espaço, que ele vai chegar na sala, que não vai ser um problema, né? Desde lá do ponto de ônibus, né? Pegar uma condução, né? Ele sabe que ele vai chegar ali, ele chega bem, aquele aluno vai aprender com certeza muito melhor do que o aluno que passa por todos os entraves, sabe? Que alguém tem que carregar, que alguém tem que empurrar, né? Então, esse aluno se sente um estorvo, né? Se ele se sente bem recebido, muito o aluno, com né? certeza. Desanima o aluno, desanima o pai desse aluno, né? O responsável que tem que estar levando e buscando esse aluno todo dia para a escola. Então, esse ambiente, se a gente pensa no sentido do desenho universal, né? Que a gente pensa todos os espaços, né? Acessível para todas as pessoas, resolve bastante até para a gente enquanto professor também, né? Porque a gente também nessa escola não podemos ficar presos, né? Na sala de aula, né? Então a gente tem que ter uma boa biblioteca, uma biblioteca acessível, que eu possa ir com todos os meus alunos, que eu não tenho que pensar, olha, tem um aluno que tem uma dificuldade na marcha, vai ser difícil, então hoje eu não vou lá na biblioteca. Não, tem que ter esse espaço, né? Então é a biblioteca, é o parque lá fora, porque as crianças nascem, elas estão aí cada dia mais espertas e a gente quer que elas fiquem 4 horas sentadas numa sala de aula. Calmas, né? E fiquem calmas. Fiquem ali quietinhas, só recebendo, né? E o mundo não é assim, né? Então a gente, professor, também tem que ter toda essa estrutura, aí vai da equipe administrativa, né? Tem uma estrutura que permita eu fazer minhas aulas passeio, que eu possa estar no entorno, né? Que eu possa estar conhecendo o bairro, que a gente possa extrapolar esses muros, né? Então, pensar uma escola boa é pensar uma escola para todo mundo. Para todo mundo. Professor Jefferson, faz isso. Eu acho uma coisa que a professora fala aqui, que me chama muita atenção, faz diferença para o professor que pode chegar num ambiente, numa unidade escolar e se preocupar com mudar aula, que deve fazer parte também do ambiente, você ir para um lugar que você tem que se preocupar com várias questões estruturais, questões de conflito. Faz diferença para o professor? Faz muita diferença, em vários sentidos, desde do material acessível para que você possa, né, conduzir a sua aula, isso já é um pressuposto importante e que isso faz com que você se preocupe só com a aula, e as questões, né, os conflitos que aparecem. Os conflitos, obviamente, que nós estamos habituados entre alunos, né, entre as atividades boladas, entre o que eles pensam, a gente tem que aí fazer tentar pegar um gancho dessas situações para poder reverberar numa aula mais dinâmica, acessível, agradável, e que esses elementos possam comungar para existir o conhecimento, né? Para transformar isso no conhecimento. Mas, sem dúvida nenhuma, quando você chega à escola e você sabe que vai entrar em sala para dar aula e tudo à sua volta é favorável, obviamente que isso vai ser muito mais aproveitado, né? Nós não teremos uma sala subaproveitada, mas muito aproveitada. E professora, você quer adicionar, professora Cláudia? A gente está numa fase, né? A gente tem que pensar na Base Nacional Comum Curricular, ela tem que ser falada, ela tem que ser discutida, ela tem que ser implementada, né? Porque ela vem com aquela perspectiva de educação integral, de formação plena do estudante. E o professor, ele precisa ser preparado para isso, ter um espaço, um ambiente escolar, né? Como eu te falei, infraestrutura não só física, mas pedagógica, de começar esse processo de formação. Porque a maioria dos professores, eu me incluo nisso, né? Nós nascemos no século XX, estudamos no século XX e começamos a trabalhar no século XX. Hoje a nossa clientela, nosso aluno, né? Nosso jovem é do século XXI. E onde a gente vai buscar essa formação? Na nossa escola. Com quem? Com os nossos pares, com os nossos gestores. Então, você não ter a preocupação de lidar com questões, né, por exemplo, recursos de pessoal. Você não tem um inspetor na escola para cuidar dessa parte, né, de organização, um porteiro. Muitas escolas, o professor faz esse papel. Então, a gente tem que ter um mínimo, né, que seria esse de um ambiente. E aí, vocês estão falando desse mínimo, vem à minha mente, a gente fala o mínimo, né?
Mas, na verdade, não é o mínimo, né? É assim, o que é o necessário. É o necessário, Porque, por exemplo, eu fico pensando, qual que seria a importância da gente ter, por exemplo, um psicólogo para cuidar tanto das questões de conflito quanto das questões do próprio educador? Esse ambiente não ficaria mais agradável? Ele não teria, pelo menos, aonde ele se encostar? Porque eu tenho uma sensação de que fica muita coisa em cima do professor. Sem dúvida nenhuma. Né? Se a gente tivesse um profissional que nos desse esse suporte, com certeza dividir essas questões, porque muitas situações acontecem em sala de aula e você tem que mediar esse conflito, ou você tem que ter esse olhar para aquele aluno que não chegou bem, que não está atento, e por quê? Né? A gente tem que parar de dizer, né, de colocar na conta muito do jovem, aquilo não quer nada, não quer aprender. Né? Eles vêm com muitas questões, muitas situações diferenciadas, histórias diferentes. E você ter um profissional que te aporte nessa hora seria fundamental, o ideal, né? O mundo ideal aí. O mundo ideal, né? Fala, professor. Esbarrando, né, obviamente, em outros profissionais semelhantes a nós, né? Ou seja a equipe da direção, que tem uma formação acadêmica, mais voltada para a escola, coisa e tal, como os pedagogos, né? Eu acho que as salas, os departamentos onde existem os pedagogos, esses são os que mais nos auxiliam no dia a dia com os alunos, que dão conta parcialmente porque não tem a figura ali do psicólogo, né? Eu tenho visto, né, por exemplo, lá no Pedro II, que tem acontecido concurso para implementar, né, a entrada de psicólogos em alguns ambientes e, obviamente, seria fundamental se fosse em todo o ambiente escolar. Com certeza, contar com alguém, né? E aí, olha só, a gente falou um pouco sobre essa questão estrutural, né? E eu queria que a gente visse um trechinho de uma reportagem que foi produzida aqui pelo Canal Futura, que fala da importância da arquitetura para o processo de aprendizagem. Veja só. Ao falar de educação, logo lembramos das salas de aula. Consequentemente, pensamos em espaços pequenos para a grande quantidade de alunos ali presentes. A adequação destes locais, assim como novos ambientes de ensino, podem aumentar a qualidade do desempenho acadêmico dos alunos. É o que aponta um dos estudos da arquiteta Doris Kowaltowski, publicado em 2004. Alguns autores vão dizer que a arquitetura faz parte do currículo oculto da escola, o que significa que a arquitetura é também constitutiva das práticas escolares. Então, a maneira como a gente dispõe, a gente organiza o espaço, né, e como a gente utiliza o espaço, como a gente concebe o espaço, tem interferência na maneira também como a gente usa. É claro que não determina, mas condiciona. Então, vamos pegar um exemplo, né? Quando você entra numa sala de aula, só o fato de você estar numa sala de aula já condiciona um determinado conjunto de atividades que você pode fazer lá dentro e atividades que você poderia fazer fora. Então, a arquitetura, ela é como que uma parte invisível, né? Seja na organização mesmo, na definição dos espaços, seja no mobiliário, né? Ela é uma espécie de linha invisível que ajuda a conduzir as atividades de ensino e de aprendizagem. A escola, eu acho que ela deve ser também pensada para o lugar onde ela vai ser construída. Então, cada lugar tem uma linguagem, talvez, arquitetônica diferente, para que as crianças podem dizer, essa é a minha escola, e ela é diferente da escola do lado. Ela tem que propiciar ambientes seguros e com saúde para as crianças, para que o corpo se sente bem e está apto para receber uma educação. E aí é interessante, né, a gente ouvir isso, assim, ouvir uma arquiteta falando sobre isso e faz total sentido, né, quando a gente pensa na estrutura, né, como que a gente se sente, como que a gente se locomove e tal. Nessa segunda parte do programa, agora eu quero falar dos professores e o ambiente escolar, a importância para os professores. A gente já começou a falar aqui sobre a questão da psicologia, do apoio psicológico, do apoio entre pares, e uma coisa que vocês estavam falando aqui fora do ar que me chamou muita atenção, eu queria comentar. Acontece essa troca entre os professores e professoras? Existe algum tipo de solidão aí de alguns professores? Porque deve ser importante compartilhar aí até as dores mesmo, né? E também as alegrias, né, professora?
O que você acha? Na grande verdade, tem que acontecer essa troca, né? Mas como nós somos, né? São muitas escolas, são muitas realidades, né? O que vai estar organizando essa troca é a gestão, como eu falei assim, a mola, né? Então, se você tem uma gestão que promove esses encontros, essa troca acontece. Mas a gente também tem as escolas que isso às vezes não é promovido, que há movimentos de resistência, né? Que a gente tem encontrado via WhatsApp, né? E-mail, né? Então, as pessoas começam a se solidarizar e tentar fazer a diferença na sua escola. Quando vê que a coisa não está indo muito bem, elas encontram um jeito. Mas a grande questão é que a gestão precisa entender isso. Nós, professores, nós precisamos de articulação de encontros para trocar, porque também depende muito da nossa personalidade individual, né? Tem muito professor que acaba se fechando, né? Então, ele se fecha, ele está lá com seus problemas. Quando, às vezes, ele vai lá e fala, Cláudia, eu estou com um problema assim com meu aluno, está acontecendo isso. A Cláudia, olha, eu fiz isso, deu certo, né? Então, às vezes, é na troca do cafezinho que a gente pode, às vezes, ter... Né? Então, são movimentos diferenciados. Professora Cláudia, na sua unidade, vocês conseguiram criar lá um momento mesmo para isso acontecer, né? Lá na escola, a gente trabalha com educação integral, né? Que não necessariamente, eu gosto sempre de falar, quando eu falo educação integral, não necessariamente é escola em tempo integral. É ótimo, né? Esse tempo estendido, porque a gente consegue ter disciplinas diferenciadas. Mas a intenção da educação integral é você trabalhar o nosso aluno, o nosso jovem, né, em todas as dimensões, de forma plena, de forma integral. E essa troca é fundamental para essa proposta, porque você falou uma palavra, Karen, muito interessante, solidão. O professor, ele é muito solitário. Né? A gente está precisando sair dessa solidão e a gente, de alguma forma, trocar, colaborar, dividir angústia, dividir sucesso, boas práticas. E geralmente é a gente que faz essa busca, mas quando né, geralmente é uma coisa que sai de cada professor, né, da personalidade de cada um, mas quando isso é promovido pela escola, através do projeto político-pedagógico dela, é legal. Então, lá na escola, a gente conseguiu, com a maioria dos professores, que eles estejam 2 tempos na escola planejando. Aí você fala assim, e dá? Não. Dá tempo, né? 2 tempos? Não, porque a gente ainda também precisa daquela infraestrutura mais, né, mais bacana lá pra gente. Mas o que tem de positivo? Tem de positivo isso que você falou, Cristina, a gente poder trocar com um coordenador pedagógico, trocar com um colega, integrar em áreas diferentes. Porque a base está vindo com essa proposta de trabalhar por área, trabalhar integrado na sua área e em outras áreas. Então, a gente está começando esse movimento. A gente precisa se olhar. O professor precisa se ver, se olhar, conversar, né? Se apoiar. Eu acho que passa por aí, desse apoio entre os professores e, fundamentalmente, a gestão tem que estar... muito próxima, muito junto, dando a mão ali todo mundo. E aí, Jefferson, você tem a experiência do municipal, né, do privado e do federal. Na sua opinião, assim, o que você acha que você vê que dá certo aí de iniciativas que você pode compartilhar nessas esferas aí que são tão diferentes, né, da educação, que garantem um ambiente escolar legal, que garantem esse tempo de troca? Você consegue ver isso? Eu acho que percebo sim. A escola privada, normalmente, ela estabelece momentos de encontros entre os professores, tá? A partir dos seus gestores e, obviamente, são momentos em que você tem uma remuneração para estar ali, tá? E isso faz com que as pessoas projetem as atividades, né, em conjunto. Então, isso é uma coisa que vem, né, mais ou menos de cima para baixo. Que agora, é aquela parte da gestão que as professoras estavam falando aqui, né, Cláudia e Cristina? Nas instituições públicas, né, o que eu vejo, tanto na federal quanto no municipal, quanto no Pedro II como na escola municipal, eu acho que, apesar de haver um certo movimento dos gestores, mas o movimento maior é dos professores. Acho que os professores que se colocam, que distribuem as tarefas, que marcam, né? E mesmo que em pequenas reuniões,
no cafezinho ou nas reuniões diárias que acontecem, por exemplo, no Pedro II nós temos reuniões diárias toda semana, da equipe de língua portuguesa, equipe de química. Então, nessas pequenas reuniões, que já é uma grande coisa, né? E, obviamente, daí saem projetos, né? Você leva para a equipe, e a equipe abraça ou não abraça. É a partir dali que você vai saber, pô, vou levar esse projeto? E o pessoal, não gostou muito não sei se vai dar, né? Ou então, vem as dicas, né? Eu acho legal, mas vamos mudar, vamos pensar de outra maneira. E as coisas vão acontecendo, vão sendo organizadas, tá? E no âmbito municipal, a gente se desdobra, entendeu? E aí entra até a questão do WhatsApp, né? As pessoas acabam se organizando muito aí. Mas os professores puxam isso, né? Eu acho que, eu vejo que os professores puxam mais do que os seus gestores em comparação ao privado. Quer adicionar, Cristina? Quando ele fala da questão da escola privada, né, em si, eu também já trabalhei muitos anos em escola privada, e que às vezes a gente não percebe que o professor às vezes não é ouvido nessas formações, que ele quer capacitação, ele quer formação, né? Então, às vezes ele vai, ele entra de férias, e aí é o dono da escola, é o grupo da escola que decide, eles vão voltar e vão receber a capacitação com o palestrante tal, do tema tal. E aí chega aquele meio banho de água fria, porque às vezes não é aquilo que a comunidade escolar, que os professores estão querendo falar. Então, que a iniciativa privada ela tem que ouvir mais, né, os seus professores. Não adianta a gente pensar assim no pacote, isso que está em voga, que está em moda, né? Olhar para esse professor, o que essa escola precisa, o que esses professores querem, né? Então, falta muito essa escuta na iniciativa privada, percebo muito. E isso, assim, se sentir ouvido, deve também influenciar bastante para na hora que você pega ali sua mochila para chegar para trabalhar, né? Torna, assim, o ambiente mais legal, estimulante. Pertencimento, né? Mesmo, né? Estão tendo cuidado comigo, né? Estão pensando nas nossas dificuldades, estão trazendo coisas bacanas para nos ajudar na nossa prática. Conta, né? Sim. Isso. Essas coisas acontecem em sala de aula. Então, é fundamental essa escuta. Por isso que a gente precisa conversar, a gente precisa se ouvir, né, para ter esse acolhimento e fazer assim, onde a gente quer chegar, qual é a escola que a gente quer, qual é o aluno que a gente quer formar, porque a gente sabe fazer, a gente pode fazer, né, com essa troca. Traçar rotas em conjunto. E aí eu queria, assim, para a gente terminar, na opinião de vocês, quais são os prejuízos de um ambiente escolar que não é saudável? Vamos começar aqui com a Cláudia. Olha, quando a gente pensa, né, qual é o nosso foco, gente? Nosso foco é o nosso jovem, é o nosso aluno, é o nosso estudante. A gente tem que estar bem para estar com ele. Então, se a gente está num ambiente que não é propício para a gente, não há dúvida, isso reflete no nosso trabalho. Então, eu vejo que tudo começa, eu quero acordar e quero estar feliz para ir trabalhar, para ir produzir. Então, o que afeta é exatamente você não ter um professor que não consegue ter esse pertencimento, essa ideia de pertencimento no seu ambiente, vai lá dar aula, vai embora. Então, se você tem essa boa vontade, secretarias, de pensar, né, nesse professor que estando full time, naquela matrícula ali, ele vai se envolver mais com a escola, ele vai se envolver mais com os problemas para ajudar na solução deles. Então, tudo começa, eu acho que nesse olhar, né, para o professor estar naquela escola. Uma vez ele ali, ele vai ter aquela casa, é a casa que ele também... A gente fica mais tempo, muitas vezes, na escola, no nosso ambiente de trabalho, que é verdade. Né? Verdade. Então, a gente precisa ter como você falou, Cris, esse pertencimento, esse sentimento de estar pertencendo àquele espaço como aluno. Na sua opinião, professor Jefferson, qual que é o principal prejuízo? Tem um minutinho para os dois. O prejuízo, eu acho que vai de uma ponta a outra, né? O prejuízo é você não conseguir que seu aluno absorva o que você pretende que ele absorva naquele momento, naquele contexto, né? O professor insatisfeito no seu trabalho, aquele ambiente se transformar num transtorno e não num ambiente prazeroso, né? Então, o prejuízo maior é esse, né? Essa falta de estímulo para você querer ir trabalhar e a falta do aluno, né, conquistar aquilo que você gostaria que ele conquistasse. É o direito dele, isso, né? Isso traz o prejuízo maior. Eu acho que é o que a gente mais sente como professor.
Rapidamente, qual é a sua opinião sobre esse prejuízo? Basicamente é isso, um ambiente que não é agradável, né? Se ele tem conflito, né? Ele não vai receber nem bem os professores, nem bem os alunos, a razão principal de uma escola. Então, o ambiente, para que a escola, né, ela cumpra a sua missão, né, tem que ser agradável. Então, é prejuízo para todo mundo, né? Então, é pensar em formas de trabalhar juntos, dar as mãos. A gente tem que buscar essa saúde aí para a escola, né? Muito obrigada, viu, por estarem aqui com a gente, por fazerem essa abertura. Abrimos em grande estilo. Eu gostei muito da nossa conversa. Muito obrigada, viu? A você de casa, que bom, que bom. A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org, viu? E fica com a gente, que a gente tem um montão de coisa legal nesses próximos dias aqui para vocês, professoras e professores do Brasil. Um beijo e até a próxima.